Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. E que jogo que aconteceu aí no estádio da Liga Arena, hein? Jogo que aconteceu no estádio da Liga Arena em Curitiba. Um para o Flamengo, um para o Atlético Paranaense. E foi de uma maneira que o Flamengo buscou o empate com um saborzinho de vitória, né? Que aconteceu aí. O Flamengo com 18 pontos ganhos, segundo colocado. O Atlético, quarto colocado com 17 pontos ganhos. O Flamengo teve prejuízos no jogo, né? Dois lances capitais na partida, né? Que aconteceu, envolvendo na arbitragem, inclusive, né? Que nós vamos discutir muito sobre isso também no jogo. Então, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem e não merecia perder nessa partida por conta disso. E aí até aconteceu aí nessa história, né? E não merecia perder por conta do jogo, melhor dizendo, pelo jogo que fez, né? Melhor dizendo, não é, né? Não é só pelas circunstâncias dos lances, não, que aconteceu na partida. E pelo jogo em si, por conta por jogo, melhor dizendo, por jogo, principalmente o que o Flamengo fez na partida no estádio da Liga Arena. Conseguiu ter, né, do equilíbrio na partida contra o Atlético Paranaense e no segundo tempo melhorando nas ações que o Flamengo conseguia chegar mais ao gol do Atlético e o empate que o Flamengo teve aí com sabor de vitória. Mas vamos falar aqui muito sobre isso aqui para vocês, aqui em nosso pós-jogo. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando para as redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook, também no YouTube, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que terça e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, aqui do nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também aos sábados, ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega o seu coração, acompanhando pelas redes sociais no YouTube também, acompanhando pela rádio nsc.com, também pela Rádio Net, e também acompanhando pelo YouTube, também no YouTube, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, rádio nsc.com, pela Rádio Net, também pela Dial 98.7 FM, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação que aconteceu, meus amigos, falando sobre o jogo de domingo passado, né? Que a gente estava acompanhando sobre isso, entre Flamengo e Atlético do Paraná. Um para o Flamengo, um para o Atlético do Paraná. E teve aí o lance do Fernandinho marcando o gol de pênalti. E o Flamengo buscou empate no último minuto com o gol do jovem Everton Araújo, né? Que entrou na segunda etapa, certo? Vamos falar aqui, contextualizar no negócio. No primeiro tempo foram de poucas chances no primeiro tempo, durante os 45 minutos. Os dois times, né, tentaram de uma alternação de jogadas, né? O Flamengo teve de forma, efetiva aos 14 minutos de jogo, com o Lohan, né, após uma longa troca de passes, né, que o Lohan recebeu pela direita, cortou para o meio e também finalizou para a defesa do goleiro Léo Link. E outro lance do jogador do Flamengo aos 20, que teve uma boa triangulação de ataque pela esquerda, que o Lohan apareceu na cara do gol para abrir o marcador, mas o Kaique Rocha tirou na hora exata do lance. E nos outros lances do Flamengo, só no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, que o time do Flamengo voltou mais a arriscar os lances com o Gerson, né? E que aos 42 minutos, que recebeu por dentro, tentou surpreender o Léo Link, mas mandou para fora. Já para o Atlético Paranaense no primeiro tempo, tivemos aí o Nicão com as chances de gol 16, em finalização de fora da área defendido pelo goleiro Rossi. O outro lance do Nicão aos 27, que recebeu pela ponta, arriscando mais, a bola ficou fácil para o goleiro Rossi. E outro lance que ele teve aí, aparecendo com perigo, 5 minutos depois, que o Filipinho lançou em profundidade, Matos ajeitou e o Nicão chutou com perigo. E outros lances também, aos 26 minutos também com o Filipinho, né, que o volante não conseguiu finalizar com precisão, né, no rebote. O Christian tentou, mas a bola ficou na marcação, inclusive. Então, nesse equilíbrio todo das duas equipes conseguiram aí
nessa situação, o Flamengo tentando conseguir chegar mais, e aí teve esse equilíbrio todo contra o Atlético do Paraná. E no segundo tempo, as alterações das duas equipes, os técnicos mudaram, o Tite optou pelo Coelho no lugar do Filipinho, e o Matheus Bach, o auxiliar do Tite, optou Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, que sentiu mal-estar, que saiu do primeiro tempo. É aí, meus amigos, aí que o time do Flamengo teve aí, teve no começo de jogo aí que o Flamengo teve mais chances de gol aí no segundo tempo, melhorou mais no segundo tempo. O Luiz Araújo puxou o contra-ataque no primeiro minuto pela direita e bateu colocado para a defesa do goleiro Léo Link. Para a defesa do goleiro Léo Link, aos 13, a resposta da equipe do Atlético, com o Maddson aparecendo na área e recebeu o ótimo passe do Christian, mas o lateral do Atlético mandou para fora. E aí, nesses lances aí, né, o Flamengo correspondeu aos 19, o atacante, o Flamengo respondeu com o Lohan aos 19 minutos, o atacante recebeu na área e bateu cruzado, mas o Link defendeu. E no lance capital, um dos lances capitais, né? Dois lances capitais que teve aí no Flamengo na partida. E o Davi Luiz aos 22 foi ao ataque, tabelou na área, bateu cruzado, o Link defendeu e o Gabriel mandou pro fundo da rede, né? O Gabriel mandou pro gol, mas a arbitragem anulou, né, na sequência, mas também de uma maneira que teve a situação meio duvidosa com, a, com o trajeto de traços, né, da marcação, em que, pelas dúvidas, tem a situação que não foi impedimento. Tem que assim, pelas dúvidas, assim, a dúvida que gerou que paira no ar. Então, teve aí a situação que aconteceu, principalmente com os trajes, né, com o trajeto nessa situação, se estava tendo uma criticando, dando condição para o jogador do Flamengo para fazer o gol. Esse é o detalhe por isso. Então tem que ter, tem que, assim, de rever a situação, mas a arbitragem nessa situação teve a situação, para mim, principalmente, que foi, né, de uma marcação de impedimento, por isso que teve um atleticano dando posição, né, para o Gabigol fazer o gol. Se teve a situação de uma má intenção da arbitragem, né, pode ser que teve essa má intenção da arbitragem do jogo aí. Então, temos aí aos 25, né, o 25, o Gerson, da segunda etapa, o Gerson ajeitou na área para o Vitor Hugo, mas o Léo Link foi bem para fazer defesa, isso foi aos 25. E mais um lance que gerou polêmica, né, o Julimar entrou na área, na pequena área, e bateu no braço do Davi Luiz, né, que a arbitragem marcou pênalti, né? Depois da revisão do VAR, né? Aos 43, mas pela visão, assim, teve gerando essa dúvida sobre isso, que até porque o Igor Neves, da coluna do Fla, publicou de uma publicação aí que o ex-árbitro de futebol, o Rafael Pocari, deu do seu ponto de vista daquele lance, né? Que até vejo nessa situação. Então subi nesse lance aí, até porque essa publicação do Igor Neves falando sobre isso, e que gerou muita polêmica, inclusive, e que através do blog do Rafa Pogari que ele escreveu, e ele explicando que para ser infração no lance, para ser infração, você deve ter intenção de colocar o braço, certo? Depois você verifica o movimento antinatural, certo? E, e em sequência ele fala que o chute é a queima-roupa. O chute do Julimar é a queima-roupa. É a queima-roupa. Então, portanto, o Davi Luiz está com o braço em posição normal e tenta retirar, né, para que a bola não toque. Seria antinatural se o jogador do Flamengo, no caso do Davi Luiz, tirasse o corpo para e deixasse o braço esticado, né, tentando ganhar o espaço para a bola bater nele. Então, portanto, nesse lance que não foi pênalti, nesse ponto de vista do, 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 do árbitro, do ex-árbitro de futebol, o Rafa Pocari. Então, nessa situação que não foi pênalti pelo ponto de vista do ex-árbitro
Rafael Pocari. Então, meus amigos, é uma situação complicada da arbitragem, né, que foi de prejuízo ao Flamengo. Então, de uma forma prejudicial ao Flamengo, o que aconteceu? Fernandinho cobrou pênalti e aí abriu o marcador, né? Bateu na trave antes de entrar, bateu no travessão antes de entrar. E aí, a pressão do Flamengo, lógico, o Flamengo não se entregou, né? Não se entregou. E aí, o Pedro, na primeira oportunidade, o Léo Link defendeu. E na segunda oportunidade, na cobrança de escanteio, o Everton Araújo fez o gol aos 53 minutos de partida do segundo tempo. Fez o gol de empate com sabor de vitória para a equipe rubro-negra. E aí tem a situação, né? Que aconteceu aí do tempo, os jogadores do Atlético falando que ditando aí, que estava botando mais um minuto de acréscimo por conta disso, mas fazendo cera, né, meu amigo? Fazendo cera que aconteceu na partida. Então, o Flamengo conseguiu o gol de empate, com sabor a mais vitória, né, inclusive. E por um detalhe aí, um registro muito importante, né? O massagista, né, do Atlético, símbolo do clube, né? O Bolinha, fez uma homenagem ao seu Denis, que infelizmente nos deixou em janeiro desse ano, né? O símbolo do Flamengo, o massagista histórico do Flamengo, do seu Denis, com a camisa, né, em homenagem ao seu Denis, né, que fez uma camisa com a imagem dele nas costas, né, o Bolinha, inclusive, né, o massagista histórico do Atlético Paranaense, símbolo do clube, o massagista, né, do Atlético, símbolo do clube, o Bolinha, fazendo essa homenagem ao seu Denis. Então, tem esse registro aí. Então, o Flamengo enfrenta contra o Bahia às 8 horas da noite, no confronto direto no estádio do Maracanã, e o Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo visita o Botafogo no Newton Santos às 7 horas da noite de quarta-feira. Então, temos aí o Flamengo na segunda colocação com 18 pontos ganhos e o Atlético com 17 pontos na quarta colocação. Certo, meus amigos? Meus amigos, o Flamengo empatando o jogo, tá na briga pela liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguindo aí um empate precioso, heróico, precioso, né? O empate heróico, né? O time do Flamengo buscando para tentar conseguir voltar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E com certeza na disputa pelo título brasileiro. Combinado? Gente, amigo, muito obrigado a todos vocês pela companhia, pelo seu carinho de sempre. A todos, muito obrigado. E mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho nas notificações, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras às 18 horas, no YouTube do Conversa de Torcedor e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no YouTube também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, é claro, e também pela Dial 98.7 FM para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Falou, galera!